Olá, eu sou o Alex e o assunto do vídeo de hoje é muito importante e eu gostaria de pedir para vocês ficarem atentos, pois tenho certeza que vai ser bastante útil. Lembrando que os vídeos do canal devem ser vistos como fonte de informação e não substitui a consulta de um médico. Os rins, sem dúvida, são um dos órgãos mais importantes, porque possuem uma função que é essencial para o corpo humano. São eles os responsáveis por filtrar o sangue e eliminar as substâncias que não servem mais pela urina. Os rins também regulam, por exemplo, a pressão sanguínea. Quando os rins perdem a capacidade de filtrar o sangue, a pessoa é diagnosticada com insuficiência renal. Isso é um perigo para a saúde, porque o sangue pode ficar repleto de impurezas, impedindo o organismo de funcionar corretamente, o que pode ser fatal. Doenças como diabetes, hipertensão, problemas na próstata, cálculo renal podem prejudicar a função renal. Na insuficiência renal, os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas, como eliminar os resíduos e toxinas do sangue provenientes da alimentação ou medicamentos que ingerimos. Na insuficiência renal crônica, ocorre a perda parcial da função renal de forma lenta e irreversível. Na fase terminal, a função renal fica reduzida entre 85% a 90%, ocasionando um aumento grave das toxinas na corrente sanguínea e de água no corpo, sendo necessário então iniciar um tratamento que substitua a função dos rins. O tratamento se dá por meio de medicação e dieta, visando conservar a função dos rins e tentar evitar ao máximo o início da hemodiálise. A melhor maneira de se identificar precocemente as doenças renais é através de exames de sangue e de urina. A dosagem de creatinina sanguínea permite calcular a taxa de filtragem dos rins. O grande problema é que, apesar de serem exames baratos, a maior parte das pessoas não fazem, porque não conhece os sintomas de doenças renais. A seguir, vamos conhecer alguns sinais de doenças nos rins e veja se você possui alguns deles. O primeiro, sangue na urina. Hematúria é o nome que se dá quando há presença de sangue na urina, seja ela visível a olho nu ou vista apenas em exames de urina. O sangue na urina pode ter outras razões, como câncer de próstata, cálculo nos rins ou até infecção urinária. O grande problema é quando a perda de sangue não é percebida a olho nu, portanto, é muito importante ficar atento a todos esses sintomas descritos no vídeo. 2. Urina espumosa. Ao urinar, é perfeitamente normal o aparecimento de espuma no vaso, porém preste atenção na quantidade de espuma e o tempo que ela permanece para desaparecer. O aumento da espuma surge geralmente quando há perda de proteína pela urina, o que pode indicar que os rins não estão filtrando o sangue corretamente. 3. Inchaços. Os rins são os órgãos que controlam o volume de água e os níveis de sódio em nosso organismo. Na insuficiência renal em fases avançadas, há uma redução na eliminação de sódio pelos rins e o acúmulo de líquidos, o que leva à formação de inchaços, geralmente nos pés e tornozelos. 4. Hipertensão. A retenção de sódio leva à hipertensão arterial, porém 95% dos pacientes com hipertensão não possuem doença renal, portanto, você deve ficar atento se tiver algum aumento súbito na pressão e outros sintomas relacionados com os descritos nesse vídeo. 5. Anemia. Os rins produzem um hormônio que é responsável por estimular a medula óssea a produzir hemácias, que são glóbulos vermelhos. Quando a função renal fica comprometida, como em fases avançadas da doença, há uma queda na produção significativa desse hormônio, fazendo com que a pessoa desenvolva anemia. 6. Cansaço. O cansaço na insuficiência renal pode ter várias causas. A mais comum é a presença da anemia. Porém, o acúmulo de toxinas no organismo, assim como o aumento da acidez no sangue, chamado de acidose, também podem causar falta de apetite. 7. Dor nas costas ou dor nos rins. É muito comum as pessoas associar dores nas costas com dor nos rins. A maior parte dessas dores são provocadas por problemas na coluna. Existem, porém, algumas exceções. A presença de uma pedra em um dos rins ou nas vias urinárias podem causar uma intensa dor lombar, que costuma irradiar para a virilha. 8.
ausência de urina. Muitas pessoas acham que urinar muito é sinal de que os rins estão saudáveis. Na verdade, isso é um equívoco. Na urina há muito mais coisas que precisam ser eliminadas e é impossível saber a olho nu se as toxinas do corpo estão sendo eliminadas juntamente com a água pelos rins. 9. Acordar à noite para urinar. Acordar durante a noite para urinar é um sintoma muito comum de doenças na próstata, porém pode ser um indício de doença nos rins. Quando a insuficiência renal crônica começa a progredir, o rim começa a perder a capacidade de concentrar a urina. Por isso, a primeira urina da manhã é sempre mais escura. Como ficamos várias horas sem ingerir líquido, o rim reduz a eliminação de água na urina durante a noite. Urinar muito significa apenas que os rins ainda conseguem excretar água. Portanto, é fundamental prestar atenção nessas dicas que eu passei para vocês. E se você tiver um ou mais desses sintomas, procure um médico para checar sua função renal. Espero que essas informações sejam úteis e fique atento à função dos seus rins, que são indispensáveis à vida. Vou ficando por aqui, se inscreva no canal para ficar por dentro dessas informações que valem ouro. Um forte abraço e até o próximo vídeo.